No dia 23 de fevereiro, foi ano 2011, 3 pescadores amadores sem nenhum equipamento de orientação tinham que ser resgatados do mar. Arriscaram-se numa névoa densa. Os homens tinham saído e sabiam que seria difícil se orientar. A visibilidade estava abaixo de 50 metros. E aqui em Cuiabá, raramente a gente conhece névoa densa, mas névoa densa é algo terrível. E depois, quando eles foram resgatados, eles levaram uma bronca daquelas. E os homens do resgate falaram para eles que era para eles terem morrido no alto mar, porque teriam ficado com hipertermia rapidinho e no alto mar ninguém teria achado eles. E nunca jamais teriam conseguido achar o caminho de volta. Felizmente eles tinham o celular. E porque tinham o celular e dava ainda sinal, eles ligaram para pessoas que podiam ajudar. No alto mar, é claro, os navios eles têm equipamento, mas até uma bússola já seria suficiente para poder ajudar na orientação. Aí eu poderia contar várias histórias assim. Por exemplo, 4 crianças também se perderam num pequeno lago na névoa. Mesma história. Foram resgatados somente porque tinham um celular. O lago não era tão grande. Mesmo assim, a polícia demorou horas e horas e somente ao anoitecer acharam os 4 coitadinhos. Dia 8 de outubro de 2013, uma família inteira se perde na névoa e só por um milagre que eles foram resgatados na hora certa ainda. Aquele passeio tinha se tornado um pesadelo. Podem ver, o navio está bem escondido. Não é uma névoa densa que vocês podem ver aqui. É uma névoa bem fraquinha. Com névoa densa, você não vê nada mais do que branco. Estamos aqui para recebermos orientação. Orientação é super importante. Salva vidas. A palavra de Deus é igual a uma bússola. Um instrumento que nos dá orientação mesmo quando outras coisas falham, como nossa própria sabedoria ou nossa própria capacidade. Por isso, hoje em dia, os navios grandes têm muitos equipamentos para que na névoa não tenham que enfrentar nenhum problema. E eles andam até com velocidade alta, sem problema nenhum. Porque eles podem ver além da névoa, tem radar, tem outros instrumentos que ajudam. Assim, a bússola divina, a palavra de Deus, nos deixa ver além da névoa da nossa vida. Porque também em nossas vidas existe uma névoa densa. E eu gostaria de compartilhar alguns versículos da Bíblia que nos mostram essa revelação que Deus dá e essa orientação inabalável, sem falha. Para isso vamos ler João 1, versículos 29 a 31. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel." Esse é o nosso primeiro ponto. Deus revela. Quando você tem um instrumento de orientação, você precisa usá-lo. Você tem que aprender a observá-lo. E hoje nós vemos como as pessoas observaram a mensagem da bússola divina. E é a mensagem de Jesus. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que ele está vendo? Ele está vendo Jesus.
Não sei se vocês conhecem a bússola. Quem já usou uma bússola? Curiosidade minha. Os militares. Acertei, hein? Aprende-se a orientar. Mas agora me diga, como que funciona? Agulha? Ela mostra sempre para o mesmo lugar. É verdade isso? Uai, mas por quê? Por que sempre mostra para o mesmo lugar? Não adianta. Adianta? E como? Tem que sempre mostrar para o mesmo lugar. Porque na névoa, você perde a noção. Aí se tiver um ponto que poderia dizer para você, aqui é norte, você já tem orientação. E tem muitos que dizem para nós, olha, vocês com a Bíblia estão falando sempre a mesma coisa. E é verdade, é verdade. Estamos sempre falando a mesma coisa porque a bússola, ela só funciona se dá orientação infalível. É isso que a Bíblia faz, ela indica para uma direção, sem falha, a direção certa. E deixe-me dizer, aquele que fala com convicção, aquele que sabe falar, ou aquele político que sabe prometer muito, não é a direção certa. Igreja nenhuma é a direção certa, porque é apenas Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Esta é uma revelação muito importante. Você tem norteado, orientado sua vida como Deus quer, então sua orientação será para Jesus. E ainda mais claro, para Jesus como Cordeiro de Deus, como animal de sacrifício. Deus colocou nesta terra uma cruz como orientação. É a cruz de Jesus Cristo. Esta é a revelação que Deus tem mostrado a muitos homens de Deus. É claro que João Batista não estava sozinho. Tinha outros a quem Deus já tinha falado sobre um Salvador. Muitos profetas, mas muitos deles tiveram que passar por solidão, como também João Batista. Mas o importante é onde eles apontam. Vejam, é o Cordeiro de Deus. E é importante, versículo 31, vocês repararam, que ele viesse para ser revelado. Jesus, o Cordeiro de Deus, precisa ser revelado a você e a mim. E por isso, veja, por isso observe, não fique contente com um rápido olhar de talvez uns segundos, de uma demora de uma pregação, vamos dizer 5 minutos, quem se concentra mais hoje em dia, né, do que 5 minutos, tem que ser mais. Olhe para Jesus. Porque se nós olhamos para Jesus, Deus romperá a névoa em nossas vidas. E a vida se tornou uma névoa. Bom, você vai dizer, mas não, a gente tem muitas coisas claras, óbvias. A matemática, coisa clara, óbvia. Física, história, não são coisas claras? Bom, concordo, tem coisa clara, sem dúvida. E não precisamos duvidar dessas coisas de jeito nenhum. Mas, enquanto o homem, a humanidade, se gaba que sabe construir plantas nucleares e coisas sensacionais na área da saúde, ainda está na névoa quando se trata somente de um simples relacionamento. Os grandes homens da ciência, da arte e da política não conseguem nem mesmo um relacionamento simples de casamento. A grande maioria não consegue. E a raridade é quando dois ficam juntos, mas ainda não sabemos
se o relacionamento funciona. Porque a triste realidade é que estamos na névoa nas questões mais importantes da nossa vida. Em termos de felicidade, em termos de amor, parece que ainda estamos longe de clareza e de visão. É porque o pecado causa a névoa. Deus nos deu inteligência, corra atrás, é bom. Ontem nós tratamos os jovens, Provérbios, como Deus estimula as pessoas para estudar. Muito bom, é coisa sensacional. Mas isso não vai bastar para vencer a maldição do pecado. Essa maldição somente pode ser vencida pela revelação de Deus. Por isso estamos aqui hoje à noite. Que Deus nos dê hoje à noite essa visão da cruz verdadeira. E ela nos motiva e capacita para ver e enxergar as coisas como Deus as vê. Eu escolhi essa referência em João 1, porque achei interessante ver o desenvolvimento da história. Primeiro, João parece estar ainda sozinho. Pelo menos as pessoas ao redor dele ficam para trás. E ele diz, vejam o Cordeiro de Deus. Agora, no versículo 35 em diante, vocês podem ver uma diferença. No dia seguinte, versículo 35, João estava ali novamente, com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, onde estás hospedado? Respondeu ele, venham e verão. E daí em diante, eles ficam com Jesus. Um deles é André, irmão de Simão Pedro. Vamos para o versículo 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Esse André conhece Jesus. Ele observa Jesus, onde ele está hospedado, mas ele fica mais interessado em Jesus mesmo, porque o lugar onde Jesus estava dormindo, lá você não podia ver nada, além de talvez um travesseiro e nada mais. Ele não tinha nada, mas o interessante era ele, Jesus. João tinha motivado ele e capacitado, e assim ele é levado a conhecer Jesus. E imediatamente André vai para Simão Pedro, seu irmão, chama ele, dizendo, achamos o Cristo, o Messias. A Bíblia continua nesse capítulo 1, nos mostrando que depois Jesus acha Felipe, e através de Felipe, o Natanael, mesmo procedimento. Deus usa revela a ele a sua grandeza, dá orientação, e esse ajuda outro para conseguir uma alma, para receber orientação e muito mais salvação. Como vai a sua vida como cristão? Você anda dando testemunho de Jesus? Se Ele é o centro da sua vida, você não vai conseguir calar sua boca. Você vai dizer para as pessoas quem é Jesus, porque Ele tem erguido minha vida da miséria, da névoa. Ele me tirou, me colocou na luz de Deus. Mas será que você experimentou isso? Porque muitos só acompanham, muitos não conhecem a luz de Cristo, apesar de andarem juntos com outros que
conhecem Jesus. O que falta algo e nós queremos ver o que falta. Achei ainda uma história comovente que tem a ver. Eu vou contar aqui. No dia 1º de abril de 1975, uma criança pequena vai em direção a um sem-teto. Com uma curiosidade maior do que o medo, ela vai lá e tenta vê-lo. Mas a mãe do rapaz, com boa aparência, vai lá e tampa os olhos da criança e grita: não olha para esta escória. Escória é a palavra certa? Isso não é nada mais que escória. Aí ela vai ainda e dá 2 chutes no homem, no sem-teto. E aquele sem-teto ficou com 2 costelas quebradas. Mas aquele sem-teto é muito conhecido hoje. Ele se chama Brennan Manning e escreveu vários livros. Eu acredito que alguns aqui até leram livros dele. E ele reconheceu que Deus ama o lixo, escória, né? O lixo, a sujeira deste mundo. Enquanto outros nos desprezam, Deus nos escolhe. E Brennan Manning, apesar de ser por muitos anos um sem-teto, sabe, com roupa fedorenta, vomitava em cima, não se limpava não, né, descalço, com pés sujos, andava pelas ruas. Um dia, ele reconheceu o amor incondicional de Jesus Cristo. E este amor você tem que observar. É único. Ele muda, transforma vidas. Em um de seus livros, o Brennan Manning escreve: esse Deus que eu pude conhecer por meio da sua graça pura em Jesus, me resgatou de profundezas de escuridão e me amou de maneira grandiosa. E os simples convites de Deus para a comunhão íntima com Ele me surpreende sempre de novo. A mensagem da Bíblia é simples. Sabe qual é? Deus convida você pessoalmente. Seja meu. Eu te amo. Eu quero que você fique comigo. E aí, quando você o reconhece, você tem a maior revelação possível. Você vai ver o Cordeiro de Deus, o amor de Deus. E você vai ser convencido que vale a pena viver com esse Jesus e morrer com esse Jesus. Vale a pena. Porque somente Jesus venceu a morte. Quem morre em Cristo tem em Cristo a garantia da vida eterna, do poder da ressurreição, que após o 3º dia ressurgiu a ele. Naquele mesmo lugar onde ele foi crucificado, ele ressurgiu. Gólgota, num jardim bonito, Jesus ressuscitou. A cruz venceu muitas pessoas. E ainda hoje Deus me ama. Deus ama você com esse amor grandioso, com o qual Deus entregou seu Filho por nós a uma cruz. Capacidade, motivação está quando pessoas observam a cruz. Tinha um conhecido missionário na Índia que disse para os seus líderes, ele chamava Samuel Hebig. Ele falou: eu quero trabalhadores aqui, mas por favor mandem apenas aquelas pessoas que têm uma visão treinada no crucificado. Vocês entenderam? Pessoas que observam o crucificado são altamente motivadas, são capacitadas para servir a Deus e a outros. Hoje nós falamos para a criança: observe, né? Observe. Nós falamos para a criança: observe, para que ela fique olhando para nós com olhos grandes e fique paralisada e nunca mais faça nada? Não, né? Nós falamos: observe, porque é para ela fazer, não é?
Porque quem observa faz. O problema é aqueles que não observam, não vão fazer. Mas quem observa faz. Queremos incentivar todos aqui a observar o homem da cruz, porque dele aprenderemos a lidar com este mundo como ele lidou. Não com uma fé fanática que sacrifica outros, porque disso tem um montão. Não seja seguidor de religião, seja somente seguidor de Jesus, porque ele não sacrificou ninguém, somente a si mesmo, por amor a outros. Que diferença! Vamos observar um pouco a cruz com Cristo. Um versículo vamos observar, Lucas 23, 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Obrigado. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Jesus está pendurado na cruz. Ele foi crucificado. Muitas pessoas estavam envolvidas na crucificação de Jesus. E ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Tem aqui uma tentação muito humana, nossa, de todos nós. A gente vê a parte, não sabem o que estão fazendo, mais ou menos assim. Os coitadinhos não sabem o que estão fazendo, por isso a coisa não é tão grave, né? Coitados, não sabem o que estão fazendo. Mas não é isso o significado. Não é, porque Jesus, ele destaca aqui a cegueira terrível da humanidade. Eles não sabem o que fazem. Sempre quando pecam, eles estão totalmente corrompidos. O mal está agindo dentro deles. E eles não sabem, não reparam. Porque se Jesus tivesse falado, eles não sabem o que fazem, apenas para amenizar, por que então ele está pendurado na cruz? Por causa do mal que nós fazemos, sem saber o que fazemos, ele está pendurado ali. Jesus está sendo crucificado pelo meu mal. Deus simplesmente não pode fazer 5 par, né? Não vai. Mas aí tem tantos que falam: o papaizinho do céu, ele vai deixar passar, né? Um delito de cavaleiro, como não? Que nada, que nada. Jesus tinha que morrer por causa de todo o pecado. Tem tantas pessoas que adoram a Deus de 1000 maneiras, e cada um acha que a maneira deles é a certa. Mas enquanto isso, Jesus está pendurado na cruz. E eles amam o pecado de julgar outros. Amam se achar melhor do que os outros. São egoístas que gritam para o céu. Mas eles não mudam. Eles acham porque eles são adoradores de Deus, está tudo em ordem. Enquanto Jesus estava lá sendo crucificado, havia pessoas louvando e agradecendo a Deus. Pessoas que participaram na crucificação de Jesus. Sim, Senhor. E também nós, com cada pecado que temos cometido, temos cuspido em Jesus e participado da crucificação dele. Mas Jesus, que sabia que não sabemos o que fazemos, ele implorou perdão. Perdão. Precisamos de perdão. É isso que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes. E o perdão de Deus é possível somente para os piores lá nas cadeias? Não. Para todos. Todos precisam. Para todos. E por isso
Nós precisamos do perdão de Jesus Cristo, de maneira bem real. É tão triste quando pessoas não conhecem a cruz, apesar de participarem de igreja, de serem batizados, e por anos ouvirem boas pregações, e conhecerem e lerem a Bíblia. Falta algo em muitas vidas e elas não percebem. Você tem o perdão de Jesus. Eu ouvi esses dias um pastor contando de uma mulher com mais ou menos 70 anos, já idade avançada, depois de um culto, ir para frente conversar com ele, e ela disse a ele: se eu morrer em breve, será que Deus vai me perdoar mesmo? Será que Ele vai me aceitar e eu posso ir no céu? Ela tinha dúvidas. Aí o pregador explicou para ela o Evangelho e demonstrou-se que ela nunca tinha entrado deixe-me falar simbolicamente, no avião da salvação. Nunca tinha entrado. Ela só era participadora de cultos. Então nessa noite ela entrou, ela se entregou por inteiro a Jesus Cristo e recebeu a salvação. Que névoa densa, que pessoas ficam perto da porta de entrada da salvação, mas não ultrapassam a fronteira. E é um pedido nosso de coração que Deus revele a todos que precisam passar pela porta. Sabe, você não pode se tornar um cristão pela metade, ou dar uma parte da sua vida a Jesus. Ele precisa de você inteiro. Você também não vai para o médico querer ser tratado de um câncer e vai falar para ele: olha, eu deixo minha roupa com você, pode fazer o que quiser, mas comigo, por favor, não mexe, né? Não vai mexer, né? Ou pode mexer com minha orelha, que não vou sentir tanto, mas não com o meu corpo. O médico vai falar: o que é isso? Você precisa se deitar na mesa e se entregar a mim. Você vai cair em sono profundo e aí eu vou pegar a faca e vou mexer. Faca! Você decide. Você decide. Mas ele precisa. Se ele é um bom médico, ele merece confiança. Deus merece nossa confiança. Então observe a cruz. A cruz nos desafia para fazermos uma entrega total a Jesus Cristo. Ele é o único caminho que leva para o céu. Jesus disse, João 14:6. Tem uma ilha na Alemanha, eles construíram uma ponte, não é essa aqui, mas é só entrar no carro, pisar no acelerador e você chega com toda certeza na ilha. Mas tem que ser essa ponte, não uma outra. Não precisa se molhar no mar. Não precisa enfrentar correntezas que talvez levem você. Para o céu há somente um caminho. É Jesus. Na Mongólia teve um príncipe conhecido e contam dele que eles faziam guerras e depois de vencê-las eles tinham despojo, dividiram o despojo de maneira bem justa. Se alguém pegasse do despojo, ele seria chicoteado. E conta-se que um dia um comandante veio para o príncipe e falou: alguém pegou do despojo. O príncipe fala: então, procedimento como sempre, vamos chicoteá-lo. Não, mas senhor, é sua mãe. E aí no coração do príncipe surgiu esse problema. Eu amo ela, mas eu sou justo, eu não posso tratá-la de maneira diferente. O que eu vou fazer? E conta-se que o príncipe decidiu rapidamente. Decidiu escolher o castigo. Mandou, tem que acontecer o castigo. Mas foi ele que apanhou as chicoteadas. Ele se colocou lá no meio e ele que recebeu as chicoteadas. E sua mãe, que já era velha, provavelmente teria sido salvo de uma morte rápida.
assim se conta. É isso que Jesus fez por nós. A cruz aconteceu para que nós possamos ter um substituto e que não tenhamos que ser castigados. É só toparmos nas mãos de amor de Jesus. A cruz é para muitos um escândalo. A Bíblia conta isso. Que escândalo! O que vocês achariam se a gente colocaria uma guilhotina aqui na parede como símbolo, né, do amor de Deus? A cruz é como uma guilhotina, não é? Um instrumento de morte. Mas é que na cruz Deus executou a morte eterna, o castigo que nós merecíamos em Jesus. Veja o Cordeiro de Deus. E aí sim, Deus consegue nos perdoar permanecendo justo. Porque Deus nunca vai largar mão da sua justiça. Deus sempre tem que condenar o pecado. E assim Deus resolveu. Por isso, deixe-se convidar para se refugiar hoje ainda em Jesus Cristo. Tem um cunhado de voa, sabe? Ele tem um aparelho pequeno de um avião, né? Não é dele, mas ele pode usar. Aí ele me levou também, os meus filhos, mas eu fui o último, né, para ser levado no avião. Antes de entrar no avião, eu fiquei do lado dele. Eu já sabia o que me espera. Ele ia fazer umas coisas, né? Ele fez algumas curvas aí especiais. Ele me mostrou como é a sensação quando você perde o controle. E podem acreditar, sentir medo. Mas nunca surgiu na minha mente nem mesmo a ideia de sair do avião. Eu sabia que estaria seguro com ele. Gente, no avião você sempre passa por cima das nuvens. As nuvens fazem a névoa. Para ficar nessa figura, Deus nos convida para entrarmos no avião da salvação. Você precisa entrar. Observe e faça. Jesus, Ele não pode salvá-lo se você cruzar os braços e não fazer nada. Você tem que aceitar de coração o que Ele fez. A Bíblia chama isso de crer. Você tem que se entregar por inteiro a Jesus Cristo, de corpo, alma e espírito. Confie nele, a viagem será outra. Você vai ver algumas aventuras, vai ter sensações especiais também, não sempre agradáveis, mas é muito, muito melhor com ele. Não, ninguém vai pensar em querer sair da comunhão com ele, porque acima das nuvens o sol sempre brilha. Não há chuva, nem raio, nem trovão. E na comunhão com Cristo, nós nem mesmo vamos sentir mais o peso do nosso pecado. Não porque não tenha sido pesado, mas porque Ele carregou por nós. Por isso, sente-se no avião da salvação. Venha a Jesus. Se você tiver perguntas sobre como fazer isso, por favor, pergunte, venha depois desta pregação para frente, converse com alguém que saiba explicar. Temos também em nosso informativo uma explicaçãozinha como você pode receber a salvação. Você pode levar, você pode ler, leia, tome tempo e ore a Jesus para receber a salvação. E você realmente será carregado para todo sempre nas mãos de Jesus. Eu gostaria de fechar com Hebreus 12, versículo 2. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, começando por João hoje, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida
que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém.